pergunta que é para todos aqui, sempre a gente faz, e na verdade a gente está passando, está quase indo para a reta final da conversa, e não falamos no Crespo, falamos no Diniz, falamos no Dorival, falamos do Carpini, falamos no Muricy, não falamos do Rogério Ceni técnico. Aqui, ó. Olha ele aí. Olha aqui. Ó, que postura. Técnico ou ídolo? Então, e é curioso, né? Você falou 2017 a mudança de comportamento, né? Ela começa num brasileiro pós saída do Rogério. Entra curiosamente o Dorival e tem aquela. O Rogério como técnico, como você enxergou nas duas passagens e se você achou correta desta vez a troca? Porque como você falou, o Diniz você achou que foi precipitado. Eu não sou favorável à mudança. O Crespo você achou que foi precipitado. Mas o Rogério tinha chegado no limite pelo que você acompanhou? Vamos lá, falar do Rogério. Às vezes as pessoas devem me perguntar: é o seu maior ídolo? Meu maior ídolo é o Raí. É uma fase diferente, né? Mas assim, de campo é o Raí. Meu maior goleiro é o Zete. E o meu segundo maior ídolo, sim, é o Rogério Ceni. Agora, como técnico, eu entendo que talvez foi equivocado o retorno. Eu vejo o Rogério com um problema para o mundo atual, quando a gente estava falando de gestão de pessoas, da mudança de hierarquia, da mudança da personalidade. Hoje você... O que eu quero dizer com isso? O jeito que meu pai me tratava não é o jeito que eu tenho que tratar meu filho. São mundos totalmente diferentes. Esse dia eu estava falando com meus amigos, eu já escutei do meu filho de 7 anos o que eu nunca falei pro meu pai com 44. O que eu quero dizer com isso? São personalidades diferentes. Gerações diferentes. O Mano não pode chamar o Yuri Alberto de burro. Exatamente. E o Fernando Diniz não pode chamar o Tietchan de perninha outras gerações. O Rogério foi importante no nosso clube, tendo uma personalidade forte, que permitia ter essa personalidade forte, porque era a geração dele. Hoje, quando esse mesmo Rogério vai ser treinador de uma geração mimizenta, cara. A geração nova é mimizenta. Então você tem que estar preparado para ter uma mudança comportamental. Mesmo você sendo da gestão da geração antiga, você tinha que virar a chave. O Rogério não virou. Então, assim, eu não fui a favor da demissões de Crespo e Diniz, mas eu fui um pouco da do Rogério, porque ele não estava só analisando o trabalho. Estava na cara que ele estava tendo um problema, isso aí é explícito para todos nós aqui, de vestiário. Então, ele poderia ser ali o Klopp. Com esse relacionamento com os jogadores, não ia rolar. Ele ia falar pro cara fazer X, o cara ia fazer Y. Então você não ia conseguir nem avaliar o trabalho do Rogério. Agora, André, como presidente de uma torcida importante, não ser a favor ser um pouco a favor da demissão é trabalhar por ela? Então, eu não trabalhei por ela. Eu tentei ser um pouco imparcial, porque o Rogério, infelizmente, quando a gente fala que ninguém é maior que o São Paulo, ninguém é maior que o São Paulo, nem o Rogério, mas eu acho que todo torcedor tem um pouco disso na hora. Você vai analisar o Rogério, vai falar do Rogério, vem tanta coisa junto, você não consegue, às vezes, separar. Não, essa é a angústia da torcida. Exatamente. E dele também. Exatamente, então é diferente do que quando você fala para analisar o Diniz, o Crespo. O Rogério tem um mais, porque tem, é uma coisa que vai andar sempre onde ele for e tá fincado aqui no São Paulo. Então, por exemplo, eu tinha minha opinião que era dúbia. Você não tinha certeza sobre ela? Eu não tinha certeza. Tem hora que eu me explanava contra, tinha hora que eu me explanava a favor, aí tinha hora que eu lembrava do gol 100 dele, misturado com análise do... Mas daí você tem o André, a pessoa, o torcedor. Daí tem o André que está à frente de um grupo de torcedores e para os quais a sua opinião é importante, pode determinar o comportamento em campo da torcida. Eu não estava preparado para a sua pergunta. E tanta coisa na minha cabeça que eu lembro que depois eu até vou falar, na próxima live que vocês fizerem, eu vou mandar e vocês citam, o André falou que da última vez que ele veio aqui, porque eu coloquei uma nota em relação ao Rogério. E agora te juro com todo de coração aberto que eu não lembro se foi favorável ou contra, não lembro. Para você ver o conflito, como estava. Mas a instituição se posicionou. A favor da saída.
Eu não lembro se foi a favor ou contra. Eu tô Será que a gente... com Agora, toda a sinceridade do tem uma mundo. coisa... É que é muita postagem, tá lá pra baixo, mas a gente se posicionou na época. Tem uma coisa curiosa que você tá falando assim, sobre uma questão geracional. Aí vai chegar o Dorival, que é de uma geração anterior à do Rogério, então, portanto, é um cara mais velho, e o cara soube lidar Mas é a com pessoa, esse, não é a idade que a ele. gente tá colocando em xeque, é o comportamento. Então, vários dos caras da geração antiga, que não é o Rogério, que não é o Vanderlei Luxemburgo, que não é o Mano, que tá na cara que esses caras não deram F5. F5 é o quê? É se atualizar. O Dorival fez isso. O Dorival teve aquele problema com o Neymar, que ele poderia... Né? E ele soube ali se mudar. Então, o Dorival, ele já sai na frente dos outros, e talvez seja mesmo o melhor cara para a seleção brasileira, porque ele sabe se adaptar aos caras. Talvez seja a principal característica. Independente se pronunciou pedindo a demissão do falou. Rogério. Não, falou e de um jeito cheio de dedo. Falou, o cara é o ídolo, mas não dá mais e tudo mais. Tem só uma coisa... falei alguma coisa, eu vou mandar para vocês depois. Tem só uma coisa do Rogério da minha parte, e até eu falei sobre isso. Eu também acho que chegou uma hora que não dava mais, e depois, né, o que aconteceu depois a gente viu. Chegou o Dorival, foi campeão com o São Paulo, né, mudou completamente. Mas eu não sei dizer se o São Paulo conseguiu tirar da passagem do Rogério o melhor que ele tem, que é a obsessão pelo trabalho, pela excelência, pela vitória. Eu acho que isso é a alma do São Paulo, do clube. Por isso que eu sempre gostei muito do Rogério, porque para mim ele representa o que é o São Paulo, é o trabalho. Ele não é o milagre, não é o super talento, ele é a obsessão, ele é isso ele carrega. Ele é um cara que exige que todo mundo seja no limite das coisas como ele era. Eu não sei se o São Paulo conseguiu aproveitar isso da passagem dele. Então, mas aí que tá, eu acho que depende muito para um comandante de como você transmite ou você cobra isso, né? Dá pra gente, digamos, hoje falar que o Rafinha foi no limite dele, não foi, com o Dorival? Sim, foi. O Alisson foi no limite dele, o Rato. É verdade. Com uma outra forma de comando. Sim. Sem necessariamente talvez ser essa. E acho que isso é. E talvez ele consiga isso em outro clube também. A gente também tem essas questões das amarras e tal. Aliás, ele tem agora falando bem o português, cara, tem um puta time. O Bahia tá investindo mais que qualquer outro time pro brasileiro. Né? Então, você tá o meio-campo com o Jean Lucas, Everton Ribeiro, o Cauli lá, o Alexandre que tá no Fortaleza. Cara, vai ter um baita time. Eu acho que essa imagem vale, que eu sempre falo, quando ele vem para o São Paulo treinar, vem com uma mochila de pedra nas costas e a torcida também coloca uma mochila de pedra nas costas. E eu acho que ele não desvivenciou o Rogério que volta para ser treinador do Rogério que tinha história no São Paulo. Ele chega com um carimbo de eu sou o Rogério e eu mando em tudo aqui. Eu acho que será que é possível você separar, né? Então, será que é possível separar, por exemplo, o Zico, se ele se aventurasse a ser técnico do Flamengo, separado de tudo que ele foi? Falcão teve esse problema. Falcão no Internacional é muito difícil, né? O Roberto Dinamite como presidente do Vasco. Talvez o exemplo que possa chegar mais próximo seja o Renato no Grêmio, que acho que ele não se desvencilha do Renato jogador, mas ele tem uma outra forma de comando, né? O Renato fala a linguagem ele fala, até hoje. Sim. Né? É aquela coisa, vai dar o DVD dele pro Soares, que é um símbolo de uma... Né? Mas Rogério e Renato são parecidos, né, nos clubes Grêmio e São Paulo. Os caras são... personalidade forte. O Renato no Flamengo foi aquilo, né? Parece que no Grêmio esse é o lugar. Exatamente. Parece que é o oposto do Rogério, porque o Renato no Grêmio consegue desempenhar. O Rogério tem essa dificuldade. Talvez o Renato vá mais leve quando está no Grêmio. Mas eu acho que pela personalidade que ele tem. Pela exato. personalidade do Rogério, talvez ele venha para o São Paulo mais pesado.